a ministração da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Ainda Hebreus 4,16 diz: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ainda em Hebreus 12,15 diz: Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. São textos tremendos que a Bíblia nos apresenta. E eu quero dizer uma coisa para você, que existe uma luta muito grande no coração das pessoas. E essa luta tem por objetivo, até muitas vezes, se chegar a Deus, seus conflitos, suas dificuldades, suas aflições. É muito comum encontrar uma pessoa decepcionada, entristecida, que se afastou da igreja, que se afastou da presença de Deus, que está ferida pela igreja, pelas pessoas. Infelizmente, nós como cristãos, muitas vezes, somos muito seletivos, não deveríamos ser assim, mas no seu geral, as pessoas estão nas igrejas e até por uma postura ou outra se julgam um pouco mais santos do que os outros. Se julgam até melhores do que os outros. Isso é um equívoco, não é? Esse ensinamento não é um ensinamento que nós praticamos e nem que recebemos. Muito pelo contrário, a igreja é um lugar para receber todas as pessoas, com todas as suas mazelas, dificuldades, com todas as suas manias. Enfim, a igreja é um lugar onde nós podemos compartilhar a santa e bendita palavra de Deus e experimentar do seu amor, da sua graça. E assim, na verdade, que nós percebemos isso tudo. A igreja é um lugar onde nós podemos desfrutar do amor de Deus. É um local que não foi inventado por homens, mas a igreja em si, ela é um instrumento de Deus para curar, para restaurar, para sarar pessoas. A igreja, quando alguém te faz um convite, vamos à igreja, a gente fica pensando naquela forma religiosa, o templo, um pregador ali na frente, e as pessoas ouvindo, e nós conceituamos isso como igreja. Na verdade, isso faz parte do processo ou da estrutura da igreja, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é formada por pessoas que foram alcançadas pelo amor e pela graça de Deus. A igreja é formada por pessoas que, na sua caminhada, são imperfeitas. Eu gosto de brincar muitas vezes, mas falando sério, que a igreja, a estrutura é perfeita quando não tem ninguém dentro. E algumas vezes até uso a expressão: quando eu entro na igreja, começa a imperfeição. O ser humano é imperfeito, cheio de falhas, cheio de problemas. Já pode ter deixado, quem sabe, coisas que atrapalham a sua caminhada, maus hábitos, maus comentários, palavras torpes, enfim, palavrões. Pode ter deixado já de praticar certas atitudes. E mesmo assim, em dado caminho da sua jornada, em certa altura da sua jornada, percebe-se que a pessoa ainda tem muito o que melhorar. Eu tenho certeza que isso é uma realidade na sua vida. Nós sempre precisamos melhorar mais. Algumas vezes o que acontece conosco é que estamos indo à igreja e temos um pensamento equivocado. Eu tenho que ser perfeito. Tem muitas pessoas até que dizem: não, eu quando vou à igreja, primeiro vou resolver os meus problemas, eu vou largar certas coisas para depois servir a Deus. Tem alguns até que dizem: eu não sou hipócrita, eu só vou para a igreja um momento e o dia que eu estiver totalmente mudado, aí eu vou para a igreja.
E é um equívoco, é um erro isso, pensarmos que a igreja é formada de pessoas perfeitas. Que a igreja é formada de pessoas que não têm mais nenhum tipo de comportamento negativo. Muito pelo contrário. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas que têm muitas dificuldades, muitos problemas. A igreja, na verdade, ela é formada por pessoas que têm falhas, têm dificuldades, têm problemas, têm lutas, enfim. É assim que é a igreja. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de caminhar, de andar na presença de Deus e ter mesmo as bênçãos de Deus fluindo em nossas vidas, porque ao invés de entendermos os princípios, nós julgamos que Deus está esperando pessoas perfeitas para poder mudar a história. A grande verdade é que Deus não busca pessoas santas. Deus santifica as pessoas que buscam a Ele, que querem servir a Ele. É um lugar para você crescer, desenvolver, caminhar. É a igreja, é um templo. É um lugar onde a igreja, na verdade, o templo é o lugar onde a igreja se reúne, onde as pessoas desenvolvem o seu chamado, a sua fé, compartilham, crescem, ensinam, recebem ensinamento, praticam as suas experiências com Deus ali, compartilhando com outros, sendo abençoados. A igreja é um instrumento de Deus e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja não é uma denominação religiosa. A igreja não é a quadrangular, a batista, a metodista, a católica. A igreja não é isso. Isso chama-se estruturas que nós convencionamos, estruturas humanas. Mas a igreja de Jesus é a igreja em que as pessoas imperfeitas são recebidas com amor, com misericórdia, e essa igreja é a igreja que recebe de Deus a sua manifestação, a manifestação da sua glória. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. A grande estratégia que muitas vezes o diabo usa contra as pessoas é exatamente o fato de dizer a elas que são indignas de se achegar a Deus por causa das suas falhas, problemas e pecados. E eu tenho que afirmar isso e devo assumir isso, que muitas vezes as lideranças das nossas igrejas também tratam as pessoas como indignas. E quem é que, pensando bem, tem alguma dignidade para chegar diante de Deus e ser alguma coisa diante do Senhor? Ninguém. Nem mesmo eu, nem mesmo você. Nós não somos ninguém, não somos melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. O que nos aproxima de Deus é a sua graça. A Bíblia diz aqui no texto que eu li em Hebreus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. O que é graça? Graça é a maneira pela qual Deus trabalha para nos abençoar, nos alcançar, trabalhar em nós, transformar nossa vida. Alguma definição de graça diz o amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. Isso é graça. A soma das bênçãos que uma pessoa sem merecer recebe de Deus. Isso é graça. A influência sustentadora de Deus que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Isso é graça. Ou seja, precisamos da graça de Deus para perdão dos nossos pecados, precisamos da graça de Deus para estarmos juntos dele, precisamos da graça de Deus para recebermos as suas bênçãos, precisamos da graça de Deus para nos mantermos firmes e fiéis diante do Senhor. Isso é graça. Graça é aquilo que nós recebemos de Deus e não merecemos. E aqui Tiago está dizendo, chegai-vos a Deus. A grande estratégia do diabo é dizer, nós somos indignos, somos pecadores, não podemos, não temos mérito. É exatamente, talvez nós temos que assumir isso de verdade, mas tomamos uma atitude. Sabe que atitude, querido? Chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou imperfeito, sou indigno, mas o teu amor é perfeito. A grande bênção de servir a Deus é que o amor de Deus não é como o nosso. Nosso amor, ele condiciona, nosso amor diz, não, eu só vou te amar se você for legal comigo. O amor de Deus diz, eu vou te amar apesar de você ter pecado, ter falha, ter erro, ter transgressões, ter cometido tanta coisa errada. A palavra esta manhã, para nós,
nos achegar a Deus, ir à sua presença, mesmo que tenhamos falhado. Eu quero dizer para você que não é cristão, eu quero dizer para você que já é cristão, está dentro de uma igreja, e que muitas vezes tem tropeçado, tem falhado na sua caminhada. Se achegue a Deus. A estratégia do diabo é nos afastar de Deus, a estratégia de Deus é que nós nos aproximemos dele, para que possamos ser alcançados, recebendo de Deus a sua bênção, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Claro, quando eu me achego a Deus, o que é misericórdia? É o amor de Deus em cima da minha miséria, alguém definiu. O que é graça? É receber de Deus aquilo que eu não mereço, é aquilo que eu não tenho mérito, eu não tenho o que dizer que eu sou bom em alguma coisa. Porque se nós, na verdade, pudéssemos ser bons, Jesus não precisava ter morrido em meu lugar, em seu lugar. A graça de Deus nos alcança apesar de nós. A única coisa que Deus espera para nos mudar e nos transformar é que nós nos acheguemos a Ele. Tem muita gente que peca e se afasta da igreja, se afasta de Deus, se afasta da comunhão. Isso é um erro. É um erro. E muitas igrejas até muitas vezes têm sido assim, muito enérgicas nisso. Quando nós pecamos, sabe qual é o lugar melhor para nós? Mais próximos de Deus. Humilhados, rendidos e prostrados na presença de Deus. E ali Deus então poderá nos restaurar, nos transformar, nos alcançar, mudar nosso coração. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando é que Deus perdoa o pecado? Eu preciso sentir, você não precisa sentir nada. Você precisa pedir perdão, ir para a presença de Deus e saber que naquele momento a graça de Deus te alcança. O seu pecado é perdoado. E já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a graça sustentadora de Deus nos alcança. Olha o que diz a Bíblia ainda aqui. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável. É pela graça que podemos agradar a Deus. Senhor, eu oro pelo meu telespectador nesta manhã, pedindo a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida. Sem importar o que foi, mas que esta vida possa se voltar ao Senhor em nome de Jesus. Tenha, querido, um bom dia, um bom resto de dia. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na graça, fique na paz.